Olá, nós estamos iniciando mais uma aula que procura prepará-lo para enfrentar concursos públicos nessa disciplina de raciocínio lógico. A aula de hoje vai tratar da lógica proposicional de verdades e de mentiras. São questões super úteis para você, frequentes em concursos públicos e que vão trazer novos ingredientes para o teu raciocínio. Vamos começar já a nossa preparação? Questão número 1. Sócrates encontra-se em viagem por um distante e estranho país formado por apenas duas aldeias, uma grande e outra pequena. Os habitantes entendem perfeitamente o português, mas falam apenas no idioma local, desconhecido por Sócrates. Ele sabe, contudo, que os habitantes da aldeia menor sempre dizem a verdade, e os da aldeia maior sempre mentem. Sabe também que milango e nabungo são as palavras no idioma local que significam sim e não, mas não sabe qual delas significa sim e nem, consequentemente, qual significa não. Um dia, Sócrates encontra um casal acompanhado de um jovem. Dirigindo-se a ele e apontando para o casal, Sócrates pergunta: "Meu bom jovem, é a aldeia desse homem maior do que a dessa mulher?" "Milango", respondeu o jovem. "E a tua aldeia é maior do que a desse homem?" Voltou Sócrates a perguntar. "Milango", tornou o jovem a responder. "E diz-me ainda, és tu da aldeia maior?" perguntou Sócrates. "Nabungo", disse o jovem. Sócrates, sorrindo, concluiu corretamente que, alternativa A, o jovem diz a verdade e o homem é da aldeia grande e a mulher da grande. B, o jovem mente e o homem é da aldeia grande e a mulher da pequena. C, o jovem mente e o homem é da aldeia pequena e a mulher da pequena. D, o jovem diz a verdade e o homem é da aldeia pequena e a mulher da pequena. Ou E, o jovem mente e o homem é da aldeia grande e a mulher da grande. Esse, então, é o típico problema que trata de verdades e de mentiras. A gente vai começar a análise pela terceira pergunta, porque é ela que traz uma consequência imediata sobre as informações do problema. Então, na terceira pergunta, foi perguntado ao jovem se ele era da aldeia grande ou da aldeia pequena. Ou seja, a gente quer saber se ele mente ou não. Vamos fazer duas hipóteses aqui. Primeiro, se o jovem fosse da aldeia pequena, ele diria a verdade. E qual seria a resposta dele? A resposta dele, sobre a pergunta se ele é ou não é da aldeia grande, ele diria não. Ele diria a verdade. Porque ele é da aldeia pequena e vai dizer, não, eu não sou da grande. E esta é a verdade. Numa segunda hipótese, e se o jovem fosse da aldeia grande? Ele mentiria. E mentindo, o que ele ia dizer sobre ser ou não ser da aldeia grande? Ele ia responder não. Você percebeu? E se ele é da pequena, ele responde não, e esse não é a verdade. E se ele é da grande, ele responde não, e esse não é a mentira. Mas ele responde não do mesmo jeito, mentindo ou dizendo a verdade. Conclusão? Se ele respondeu nabungo, o nabungo significa não e o milango significa sim. Então agora a gente já sabe o que é milango, que é sim, e nabungo quer dizer não. O que mais? A gente agora vai analisar as perguntas que foram feitas para o homem, né? Para o jovem, melhor dizendo. A pergunta aqui é, meu bom jovem, é a aldeia desse homem maior do que dessa mulher? Ele respondeu milango. Então ele respondeu sim. A gente não sabe se isso é verdade ou não. Depende da origem do jovem, se ele é da grande ou da pequena. Mas ele respondeu sim. Em caso de uma resposta verdadeira, o homem seria realmente da grande e a mulher seria da aldeia da pequena. E na segunda pergunta, e a tua aldeia é maior do que a desse homem? Voltou Sócrates a perguntar. Quando ele fez essa pergunta para o jovem, se o jovem respondeu milango, quer dizer que ele respondeu sim. Em caso da resposta sendo verdadeira, o jovem seria realmente da aldeia grande e o homem seria da aldeia pequena. Ora, nós temos só duas aldeias, né? Se o jovem é da aldeia grande e o homem é da aldeia pequena, e se o homem é da aldeia grande e a mulher da aldeia pequena, nós teríamos que ter três aldeias, uma maior, uma média e uma menor. Mas como só temos duas, as afirmações que o jovem fez não são verdadeiras, não podem ser. Como é que a aldeia do homem vai ser maior que a da mulher e a aldeia do jovem vai ser maior que a do homem? Isso somente seria possível se fossem três aldeias.
Qual é a única conclusão que a gente pode ter disso? Que o jovem respondeu sim para as duas primeiras perguntas, mas o jovem mentiu. E como o jovem mentiu, de que aldeia é o jovem? O jovem é da aldeia grande. O jovem mentiu. Muito bem, o que mais que a gente pode pensar? O homem vai ser de qual aldeia? O homem tem que ser da aldeia grande. A mulher vai ser da menor aldeia? Não, não pode. A mulher vai ser também da aldeia grande. Porque, na verdade, o jovem não vai ter uma aldeia maior que a do homem. Por quê? Porque a aldeia do jovem vai ser igual à do homem. E a aldeia do homem também não vai ser maior que a da mulher. Vai ser igual. Ou seja, o homem é da aldeia grande, a mulher também é da aldeia grande. E o jovem está mentindo e, portanto, da aldeia grande. O que nos leva necessariamente à resposta da alternativa E, que diz que o jovem mente e o homem é da aldeia grande e a mulher também é da aldeia grande. Interessante esse problema, né? Não foi muito fácil assim a análise dele, mas a gente começou pelo quê? Pela resposta que era imediata. A terceira pergunta me levava à resposta do que era milango e o que era nabungo. Analisando as duas perguntas iniciais em conjunto, a gente percebeu que o jovem estava mentindo, e como ele estava mentindo, necessariamente as aldeias, tanto do homem quanto da mulher, eram exatamente do tamanho do jovem, e portanto todos vinham da aldeia grande. Percebeu? Muito bom. Vamos continuar? Questão número 2. Um torneio de tênis é disputado em um clube por 4 jogadores. 5 torcedores são entrevistados para darem seus palpites sobre os 2 prováveis finalistas. O primeiro apostou em Carlos e Davi, o segundo em Carlos e Antônio, o terceiro em Antônio e Davi, o quarto em Beto e Antônio e o quinto teve como palpite Davi e Beto. No final do torneio, verificou-se que um dos torcedores acertou os 2 finalistas e cada um dos demais acertou somente um dos finalistas. Então o torcedor que acertou os 2 finalistas foi letra A, o primeiro, B, o segundo, C, o terceiro, D, o quarto ou E, o quinto. Veja, um problema como esse, nós temos que pensar assim. Um deles acertou os 2 palpites e os outros 4 demais acertaram somente um e erraram o outro. Quem é que acertou os 2 palpites? Um dos 5. Para a gente marcar a resposta, a gente vai ter que descobrir. Analisando, né, a tabela, a gente até poderia criar uma hipótese assim mais rápida. Mas, em princípio, vamos tentar resolver o problema de forma ampla. Vamos elaborar 5 hipóteses que você pode ver na seguinte tabela. Observe, então, aqui na tabela, quais eram os torcedores, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, e os palpites, né? 2 palpites de cada um. Bom, as hipóteses são as seguintes. Qual foi o torcedor que acertou os 2 finalistas? Primeira hipótese, foi o primeiro. Bom, o primeiro, ele marcou Carlos e Davi. Bom, se Carlos e Davi realmente foram os finalistas, o segundo torcedor, ele acertou só um palpite, que foi o Carlos. O terceiro acertou só um, que foi o Davi. O quarto não acertou qualquer um deles, nenhum acerto. E o quinto torcedor acertou o Davi. Observe que nessa hipótese do primeiro torcedor ter sido aquele que acertou os 2 finalistas, não dá para dizer que todos os outros 4 acertaram um único palpite e erraram o outro. Porque nesse caso o quarto torcedor não teria acertado qualquer um deles. E, portanto, a gente tem que descartar essa possibilidade. Segunda possibilidade, se o segundo torcedor foi aquele que acertou os 2 palpites, ou seja, os finalistas foram Carlos e Antônio. Vamos analisar isso. Segunda hipótese está aqui, né? O segundo torcedor foi aquele que acertou os 2 finalistas, Carlos e Antônio. Nesse caso, o primeiro torcedor teria acertado o Carlos e errado o outro, palpite dele. O terceiro teria acertado o Antônio e errado o outro. O quarto teria acertado Antônio, errado o outro, mas o quinto, olha o que aconteceu com o quinto. Ele não teria acertado. Então essa hipótese do segundo torcedor ter sido aquele que acertou os 2 finalistas não é viável, porque se ele tivesse acertado mesmo, todos os demais teriam acertado um único dos finalistas. Mas o quinto aqui ele não acertou e, portanto, essa possibilidade não é viável. Terceira possibilidade, vamos imaginar que o terceiro torcedor que marcou Antônio e Davi de palpites, foi ele que acertou os 2 finalistas. Vejamos. Antônio e Davi está aqui, ó. Terceiro torcedor que marcou os 2 e acertou, vamos imaginar. Nesse caso, o primeiro teria acertado o Davi,
o segundo torcedor teria sentado só Antônio, o quarto só Antônio e o quinto só o Davi. Repare que essa possibilidade, no caso do terceiro torcedor, ter acertado os dois finalistas, e essa possibilidade é viável, porque nessa hipótese, cada um dos outros 4 torcedores, exceção do terceiro que acertou os 2, cada um dos outros 4 acertaria 1. E isso pode ter acontecido. Vejamos uma quarta possibilidade, para ver se realmente não existe outra. O quarto torcedor marcou Antônio e Beto como palpite. Muito bem. Então, se o Antônio e Beto foi o quarto, o quinto acertou o Beto, o terceiro Antônio, o segundo Antônio, mas o primeiro não teria acerto, então isso não é viável. Quinta possibilidade, o Davi e o Beto. O Davi e o Beto seria o palpite do quinto torcedor. Vejamos. O Davi e o Beto, o palpite dele. O que aconteceria com o quarto? Teria acertado o Beto, o terceiro, o Davi, mas o segundo não teria acertado qualquer um deles. O primeiro teria acertado o Davi. Então, pelo fato de esse torcedor, o segundo, não ter acertado nenhum deles, essa possibilidade do quinto torcedor ter sido aquele que acertou os 2, não é viável. Então, observe, ó, no quarto não dá, tem nenhum aqui. O segundo torcedor não é viável e o primeiro torcedor também não é viável por causa do nenhum. Então, observe, o primeiro, o segundo, o quarto e o quinto não permitirão que os outros tenham acertado um único. Somente o terceiro torcedor foi aquele que, se ele acertasse os 2, todos os demais teriam um palpite acertado. Portanto, a resposta dessa questão é a alternativa C. O terceiro torcedor foi aquele que acertou os 2 finalistas. Esse tipo de questão é uma questão que se aprende bastante com ela. Sabe por quê? Porque ela não tem nada escrito sugerindo o que você tem que fazer. Você não tem um ponto de partida, você que tem que criar as hipóteses e, a partir das hipóteses criadas, estabelecer uma forma de conduzir essa análise. E isso que é mais importante. Tome atitude, muitas vezes, no problema para você estabelecer uma hipótese e assim chegar a qual delas você pode realmente confirmar. Tá legal? Vamos continuar em outra questão. Questão número 3. Sabe-se que na equipe do X Futebol Clube, XFC, há um atacante que sempre mente, um zagueiro que sempre fala a verdade e um meio-campista que às vezes fala a verdade e às vezes mente. Na saída do estádio, dirigindo-se a um torcedor que não sabia do resultado do jogo que terminara, um deles declarou: foi empate. O segundo disse: não foi empate. E o terceiro falou: nós perdemos. O torcedor reconheceu somente o meio-campista, mas pôde deduzir o resultado do jogo com certeza. A declaração do meio-campista e o resultado do jogo foram respectivamente: alternativa A, foi empate, o XFC venceu. B, não foi empate, empate. C, nós perdemos, o XFC perdeu. D, não foi empate, o XFC perdeu. E a alternativa E, foi empate, empate. Esse tipo de problema é um problema bastante curioso também e difícil de analisar. Primeiro, ele tinha 3 informações sobre o resultado do jogo: de um atacante, de um zagueiro e de um meio-campista. O zagueiro sempre diz a verdade, vamos colocar V. O atacante sempre diz a mentira, F. E o meio-campista pode mentir ou pode dizer a verdade, ou seja, V ou F. Ele reconheceu exatamente aquele que ele não sabe dizer se ele mentiu ou se disse a verdade, o meio-campista. Mas ele pode deduzir o resultado da partida. Essa é uma informação que você não pode descartar. O fato dele ter conseguido descobrir qual foi o resultado da partida é relevante para você resolver o problema. Então vamos analisar algumas hipóteses novamente numa tabela. Observe na tabela que nós temos 6 hipóteses possíveis em relação ao resultado e em relação, na verdade, a quem falou cada frase, né? Uma frase foi empate, não foi empate, nós perdemos. Então, 2 análises vão fazer ao mesmo tempo, análise da primeira e da segunda hipótese. Esse M aqui, quer dizer, o meio-campista, ele reconheceu e ele disse: nós perdemos. Bom, não dá para a gente analisar muito essa afirmação, porque o meio-campista pode ter dito a verdade ou não. Agora, vamos analisar o zagueiro. O zagueiro é aquele que sempre diz a verdade. Então, nessa hipótese, ele falou: não foi empate. Bom, se ele disse que não foi empate, e isso é verdade, significa o quê? Que foi vitória ou derrota. Não foi empate. São 3 resultados por jogo. Não foi empate, foi vitória, foi derrota. Bom, não sabemos dizer qual deles, mas isso a gente está considerando que é verdade, porque foi o zagueiro que disse. E o atacante, o que ele disse?
ele disse foi empate. Observe que um diz foi empate, o que mente, o que diz que não foi empate, o zagueiro, está dizendo a verdade. Ou seja, essas informações elas são consistentes, porque um realmente diz a verdade e outro mente. Isso é coerente. Ou seja, não há nada inconsistente nessa situação e, portanto, isso é viável. Tá? Sendo viável, a gente também não consegue dizer qual é o resultado do jogo. Por quê? Porque quem diz a verdade, que é o zagueiro, diz não foi empate, o que pode ter sido? Não sei. Não sei. O atacante que mentiu diz foi empate. Isso é mentira, porque o zagueiro já disse que não foi. Então pode ter sido vitória ou pode ter sido derrota. Como o meio-campista pode ter dito a verdade ou não, não é possível identificar o resultado do jogo nessa hipótese. Agora na segunda, observe. Na segunda, o zagueiro fala foi empate. Bom, ele disse que é verdade. Ele fala a verdade, então foi empate. O atacante diz não foi empate. Isso é realmente consistente, porque tanto o zagueiro quanto o atacante dizem coisas diferentes. Né? Um é veraz, o zagueiro, e outro não, o atacante. Então essas duas hipóteses, foi empate, não foi empate, são consistentes, de forma que se a gente soubesse que o meio-campista foi quem disse nós perdemos, nós não saberíamos dizer qual é o resultado da partida. Porque as duas situações do atacante com o zagueiro são consistentes e, portanto, não daria para identificar o que é que aconteceu no jogo. Bom, se ele conseguiu identificar, o que você conclui? Que o meio-campista não foi quem disse nós perdemos. Não foi. Então vamos analisar uma nova possibilidade. Observe. Nessa nova possibilidade, a gente vai colocar o meio-campista aqui, na segunda frase. Não foi empate. Bom, vamos analisar aqui. O zagueiro. O zagueiro teria dito nós perdemos. Isso é verdade. Então foi derrota. O atacante teria dito foi empate. Isso é consistente. Porque o atacante, ele não pode dizer a verdade. Então, se o zagueiro diz nós perdemos, foi derrota. Então, o atacante não pode confirmar isso. Então, ele diz, por exemplo, foi empate. E isso realmente é consistente. É coerente, então, o comportamento do atacante e o comportamento do zagueiro. Bom, então vamos analisar outra hipótese. Se o zagueiro disse foi empate, é porque foi empate mesmo. Verdade. E o atacante diz nós perdemos, ele está mentindo. E ele tem que mentir. E isso é coerente também. Então, nessa possibilidade do zagueiro ter dito a segunda frase, não é possível identificar porque tanto o zagueiro quanto o atacante se comportam de forma esperada. Um diz a verdade e outro mente. De forma que a gente não consegue identificar o resultado da partida. Mas a gente consegue identificar o resultado da partida, na verdade foi obtido, né? Foi conseguido se determinar o resultado. Ou seja, essa possibilidade, essas duas possibilidades não são viáveis. Vejamos então uma próxima. Nessa próxima, a gente colocou o meio-campista aqui. Na quinta possibilidade, foi empate. Muito bem. Não dá para analisar isso, porque o meio-campista pode dizer a verdade ou pode mentir. Começa sempre pelo zagueiro, porque o zagueiro é quem diz a verdade, fica mais fácil perceber. Nós perdemos. Se o zagueiro fala nós perdemos, foi derrota. Não foi derrota? Foi. O que o atacante tem que falar? Tem que mentir em relação a esta informação do zagueiro. O que o atacante falou? O atacante falou não foi empate. Observe que se nós perdemos é verdade, conforme disse o zagueiro, quem falou não foi empate foi coerente. Realmente, não foi empate, foi derrota. Mas nesse caso, o atacante estaria dizendo a verdade ou estaria mentindo? Ele estaria dizendo a verdade. E o atacante diz a verdade, por acaso? Não diz. Então isso é inconsistente. De forma que isso não pode ter acontecido. Não pode. Portanto, o reconhecimento do meio-campista aqui, isso é eliminado. Essa possibilidade é inviável. Vejamos a próxima. O meio-campista disse, foi empate, como foi antes. Aí o zagueiro, sempre o zagueiro primeiro, não foi empate. Bom, se não foi empate, foi vitória ou foi derrota. O atacante vai dizer, nós perdemos. Se ele disse nós perdemos, ele está mentindo, né? Ele está mentindo. E se ele falou nós perdemos, derrota não foi. Então o que foi? Foi vitória. Foi vitória. Então observe na tabela que nessas duas últimas hipóteses aqui, as duas não são ambas viáveis. Esta quinta aqui, ó, foi descartada. Então a única possibilidade viável é a sexta.
Já nessas duas primeiras aqui, ó, não dava para descobrir nada. Na terceira e na quarta também não dava. Agora na quinta dá, porque na quinta e na sexta, nas duas últimas dá, porque a quinta não é viável. Mas a sexta é. Então foi a sexta que aconteceu, pois ele conseguiu reconhecer o resultado do jogo. Então, observando com atenção, você vai ter assim, ó, o zagueiro disse não foi empate. Ou seja, não foi. O atacante disse nós perdemos. Isso é mentira. Então foi vitória. Foi vitória. Agora, só para você ter uma ideia, o meio-campista que diz foi empate, ele acabou mentindo. O meio-campista pode mentir ou pode dizer a verdade. Quando ele fala foi empate, ele mentiu. Conclusão, o XFC venceu. Foi vitória. E o que mais que a gente pode dizer? O meio-campista respondeu foi empate. Essa foi a frase do meio-campista. Então, na verdade, o XFC venceu, né? E a frase do meio-campista foi empate. Isso nos leva a qual alternativa? A resposta da letra A. Mais uma vez, a gente teve condições de fazer um problema analisando hipóteses. Isso é super importante para você desenvolver o teu raciocínio. Agora, nesse problema aí tinha um detalhe, né? Que se passa desapercebido da questão da pessoa que está respondendo, ela não consegue acertar. É o fato dele poder ter respondido o resultado. E isso foi levado em consideração. Sem isso, não dava para descobrir qual era das respostas corretas. Tá legal? Vamos em frente? Vamos fazer mais uma. Agora um pouquinho diferente o raciocínio. Questão número 4. Ana guarda suas blusas em uma única gaveta em seu quarto. Nela encontram-se 7 blusas azuis, 9 amarelas, 1 preta, 3 verdes e 3 vermelhas. Uma noite no escuro, Ana abre a gaveta e pega algumas blusas. O número mínimo de blusas que Ana deve pegar para ter certeza de ter pegado ao menos 2 blusas da mesma cor é alternativa A, 6, B, 4, C, 2, D, 8 e 10. Bom, vamos organizar então o problema. Nós temos 23 blusas, sendo 7 azuis, 9 amarelas, 1 preta, 3 verdes e 3 vermelhas. O que a gente quer? A gente quer retirar uma quantidade de blusas que garanta com certeza que a gente consegue 2 da mesma cor, pelo menos. Podendo ser até mais, mas no mínimo 2. Evidentemente, a cor preta só tem uma blusa. Então é impossível pegar a cor preta 2 vezes. A não ser que a gente fizesse uma reposição da blusa, o que não aconteceu. Bom, então nós vamos pensar assim. Se eu pego a primeira azul, por exemplo, tá, e a segunda eu pego azul, eu já consegui 2 azuis? Já. Ah, então 2 blusas eu consigo 2 da mesma cor? Não pode pensar assim, porque você não tem a garantia de que com 2 blusas você conseguiu 2 da mesma cor. Você está sendo extremamente otimista. Se você pega uma blusa azul e a outra azul e já consegue da mesma cor. Você tem que pensar de uma forma diferente. Você tem que ser pessimista. Como assim pessimista? Você tem que se esforçar para que aquilo que você deseja, as 2 da mesma cor, não ocorra. Até que você se renda às evidências. Então, por exemplo, eu peguei a primeira, digamos, azul. A segunda amarela, a terceira preta, a quarta verde e a quinta vermelha. Então eu peguei, imagine, 5 blusas, uma de cada cor diferente, certo? Uma de cada cor diferente. É possível acontecer isso? Sim, é possível. Então com 5 retiradas, 5 blusas, eu tenho a garantia de ter conseguido 2 da mesma cor? Resposta, não. Não tenho a garantia porque é possível, embora seja talvez pouco provável, mas é possível que eu tenha conseguido cada uma das cores em uma retirada. E, portanto, com 5 retiradas, eu não tenho a garantia de 2 da mesma cor. Só que a gente só tem 5 cores, certo? Então, se eu vou retirar a 6ª blusa, essa 6ª blusa, ela certamente não seria preta daí, porque preta já saiu. Não tem problema, não interessa isso mais. Esta cor, que é a 6ª, ela é ou não é repetição de uma dessas aqui? Sem dúvida. Não existe mais cor. Tem a azul, tem a amarela, tem a preta, a verde e a vermelha. Como não tem mais cor, essa 6ª obrigatoriamente vai repetir. E, portanto, você tem um mínimo de 6 retiradas. Com 6 retiradas, você tem garantia. Isso poderia ter acontecido antes, como eu falei, com 2 retiradas até. Mas não é assim que se pensa. O número que garante, portanto, 6.
Você percebeu que a resposta de um tipo de questão dessa, como essa aí, é sempre o número de cores mais 1? Então, se eu tivesse, por exemplo, sei lá, 20 cores, né? 20 cores diferentes, quantas retiradas eu faria para garantir? 21. Eu vou supor que nas 20 primeiras eu não consegui cor repetida, mas na 21ª eu teria realmente a repetição. Entendeu? Então, a resposta correta é a alternativa A. Resposta 6 retiradas eu tenho a garantia. Muito bom. Vamos em frente. Questão número 5. A negação da afirmação condicional, se Ana viajar, Paulo vai viajar, é, alternativa A, Ana não está viajando e Paulo vai viajar. B, se Ana não viajar, Paulo vai viajar. C, Ana está viajando e Paulo não vai viajar. D, Ana não está viajando e Paulo não vai viajar. Ou E, se Ana estiver viajando, Paulo não vai viajar. Vamos analisar o seguinte, o tipo de frase que você tem é uma frase do tipo se P, então que. Bom, se é se P, então que, onde P é a Ana vai viajar e que Paulo vai viajar, você quer negar se P, então que. Não sei se você lembra, mas a negação de uma condicional, a negação de se P, então que, se faz afirmando P e negando que. Ou seja, a negação de se P, então que é P e não que. Vamos comprovar isso na tabela verdade. Observe. Bom, nessa tabela aqui, nós temos as proposições simples P, que, temos a negação da que, temos a condicional que foi apresentada no enunciado, e aqui queremos a negação dela. Muito bem. Por que a gente coloca só não que e não coloca, por exemplo, não P? Porque não vai ser necessário não P, uma vez que a gente só quer não que. Muito bem. Então vamos preencher. Na primeira coluna, a gente vai colocar 2 verdadeiros e 2 falsos. E na segunda coluna, trocando verdadeiro, um falso, verdadeiro e um falso. O que a gente obtém com isso? A gente consegue as 4 combinações possíveis de valores para P e Q. Ambas verdadeiras, a primeira verdadeira, a segunda falsa, a primeira falsa, a segunda verdadeira, ou as 2 falsas, percebeu? Essas são as 4 combinações possíveis. Como é que eu vou obter os valores desta coluna aqui? Que a gente diz não que. É a negação dos valores desta aqui, da segunda coluna. Então, o verdadeiro, a negação, falsa. O falso, verdadeiro. O verdadeiro, o falso. E o falso, verdadeiro. É isso que eu vou obter, ó. A negação de cada uma delas, da segunda coluna, a negação está na terceira coluna. Muito bem. O que mais? Como é que a gente tem o valor lógico de uma condicional se P, então que? Ó, o resultado de uma condicional, se P, então que, é sempre verdadeiro, exceção desse caso aqui, ó. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, aqui fica falso. Mas nos demais casos, verdadeiro implicando verdadeiro dá verdadeiro, falso implicando verdadeiro dá verdadeiro, falso implicando em falso dá verdadeiro também. Só tem um caso que contraria realmente. A primeira é verdadeira e a segunda é falsa. É isso que a gente obtém aqui, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Essa última coluna é uma conjunção. Isso aqui significa E. E. Então, é a conjunção entre esta aqui, a coluna P, e esta aqui, a terceira coluna, que é a coluna não que. Então, você vai fazer um E entre essas duas. Como é que você faz um E entre essas duas? Quando que o E é verdadeiro? O E é verdadeiro somente quando as duas são verdadeiras. Se uma delas for falsa ou as duas forem falsas, o E fica falso. Então veja como é que fica. A primeira verdadeira, a segunda falsa. Tem um falso? Tem, então dá falso. A primeira verdadeira, a segunda verdadeira. As duas são verdadeiras? Então é verdadeira. A primeira falsa, a segunda falsa. As duas falsas dá falso. A primeira falsa, a segunda verdadeira. Mesmo com um verdadeiro, tem um falso, vai dar falso. Então o resultado fica falso, verdadeiro, falso, falso. O que a gente vê nessa coluna aqui em relação a essa coluna aqui? São exatamente contraditórias. Contraditórias. Por quê? Porque exatamente uma delas tem sempre valor contrário da outra, tá vendo? Um verdadeiro, um falso verdadeiro, um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso. Quando você tiver na tabela verdade essa sequência exatamente invertida, você está diante de duas proposições contraditórias, ou seja, uma nega a outra.
Porque uma tem um valor lógico contrário da outra. Contraditório, a gente fala. É a negação da outra. Então, a proposição que era, se Ana viajar, então Paulo vai viajar, como é que a gente vai negar isso? Tem que dizer P e não que. Tem que dizer, Ana está viajando, para ficar melhor, né? Soa melhor. Mesmo no gerúndio, assim, Ana está viajando e Paulo não vai viajar. Ana está viajando e Paulo não vai viajar. P e não que. Portanto, a resposta é da alternativa C. A negação de se P então que é P e não que. Esse tipo de questão, né, foge um pouquinho daquela realidade de verdades e mentiras, mas tem verdadeiro e falso, né? Ou seja, você faz com uma tabela verdade e pode comprovar isso. Caso a questão tivesse pedido uma equivalente, você precisaria encontrar uma frase que na tabela verdade tem a mesma sequência de verdadeiros e falsos de que se P então que. Então, duas frases, né, que são equivalentes na tabela verdade, elas têm a mesma sequência, idêntica. Frases que são contraditórias, uma nega a outra, ela tem a sequência invertida de verdadeiros e falsos. E assim a tabela te ajuda a comprovar isso, ok? Beleza. Pessoal, então tá, espero que você tenha aproveitado essas questões, são muito importantes para você, continue estudando, se desenvolvendo e a gente se encontra. Grande abraço.